Bom dia a todos, o meu nome é Maria Castro Almeida e faço parte de um projeto da nova SBE que se chama ICF, Inclusive Community Forum. É um projeto que os meus parceiros de painel já conhecem bastante bem, de qualquer maneira, até porque fazem parte deste projeto. De qualquer maneira, vou dar aqui algum enquadramento para quem eventualmente não nos conheça ainda. O ICF é um projeto que pretende abordar as questões relacionadas com a inclusão das pessoas com deficiência na comunidade. É um projeto que é relativamente recente, começou em setembro de 2017 e o primeiro tema que decidimos abordar foi a empregabilidade das pessoas com deficiência em Portugal. E, portanto, muito a propósito do tema que a Michael Page também nos desafiou a abordar, do recrutamento inclusivo em tempos de Covid. Como é que nós funcionamos? Nós, desde o início do ICF, que o tema da inclusão das pessoas com deficiência foi muito bem acolhido, quer por pessoas individuais com as quais nós falávamos, quer por empresas que se foram envolvendo gradualmente neste projeto. Aquilo que nós fizemos quando decidimos abordar o tema da empregabilidade foi, desde logo, perceber como é que nós podíamos incluir a comunidade na reflexão sobre o problema da empregabilidade das pessoas com deficiência em Portugal, mas também naquilo que nós chamamos a co-criação de soluções. Para isso, fundámos uns eventos que chamamos conselhos, que no fundo são o Conselho das Famílias e o Conselho das Instituições, funcionam como grupos de trabalho em que as pessoas que os constituem são completamente voluntárias, vão à nova SBE em Carcavelos de uma maneira completamente voluntária, são sessões de trabalho que duram 1h30, e o Conselho das Famílias é constituído pelas próprias pessoas com deficiência e as suas famílias, o Conselho das Instituições é constituído por organizações sociais e empresas. E o objetivo de termos estes dois grupos é que todo e qualquer tema que nós abordamos, toda e qualquer solução que nós construímos, tenha uma espécie de eco da realidade, que não fiquemos só numas soluções muito bonitas e teoricamente se calhar muito válidas, mas que depois se calhar não teriam aplicabilidade prática. E aquilo que nós fizemos em relação ao tema da empregabilidade foi perceber, trabalhámos este tema em 3 semestres. Num primeiro semestre fizemos o diagnóstico, o que é que se passa em termos de empregabilidade em Portugal. Num segundo semestre avançámos com alguns projetos piloto que julgámos que seria interessante explorar como solução para alguns dos obstáculos que nós tínhamos identificado na fase do diagnóstico. E no terceiro semestre trabalhamos sobre uma coisa que chamamos sistematização e ownership. Portanto, no fundo é reunir todas as aprendizagens, quer dos projetos piloto, quer das experiências trocadas em Conselho de Famílias ou Conselho das Instituições, e tentar sistematizar estes projetos piloto que usámos como solução, que adiantámos como solução, e tratar daquilo que chamamos o ownership, que no fundo é uma espécie de devolução dos projetos à sociedade, à comunidade. Portanto, aquilo que nós procuramos é que entidades que fazem parte da nossa comunidade se apoderem das soluções que nós tentamos encontrar, para que as soluções fiquem na comunidade e não centralizadas no ICF. Isto na prática, falando mais concretamente sobre a empregabilidade, isto torna-se mais fácil. Portanto, basicamente, assim, muito rapidamente, aquilo que nós percebemos é que, na fase de diagnóstico, é que tínhamos 3 tipos de problemas que nós percebíamos que eram os principais obstáculos à empregabilidade das pessoas com deficiência em Portugal. Um que tinha a ver com as próprias pessoas com deficiência, no sentido em que percebemos que ainda há uma falta de motivação muito grande para irem para o mercado de trabalho. Maria, desculpe, deixámos de ver. Ok, agora já estamos. Ok, eu percebi que havia aqui um tema que já está outra vez. Portanto, há alguma falta de motivação da parte das próprias pessoas com deficiência para irem para o mercado de trabalho,
porque não foram, no fundo, não foram educadas nessa lógica, porque há muitos receios também da parte das famílias e há uma série de incentivos que estão completamente ao contrário e, portanto, enfim, uns que já se foram resolvendo, como por exemplo, só para terem uma noção, até há muito pouco tempo, uma pessoa que tivesse aquele que se chamava o subsídio para a deficiência não podia acumular rendimentos do trabalho. E, portanto, uma pessoa não podia, quer dizer, muito poucas pessoas, na verdade, abdicavam da segurança do subsídio para arriscar a ida para o mercado de trabalho. Depois, do lado das empresas, quando nós falamos com empresas, também percebemos que, enfim, de alguma maneira, isto de final de 2017 não era propriamente um tema completamente estratégico nas prioridades estratégicas das empresas, era um tema a que ou tínhamos empresas que já fazem isto, já faz parte do seu ADN, como algumas destas que têm aqui em painel, ou ainda não lhes tinha ocorrido, na verdade. E, portanto, quando nós fazíamos a pergunta de considerariam o currículo de uma pessoa com deficiência para uma vaga que têm aberto na vossa empresa, a maior parte das empresas o que nos respondiam era que sim, mas não faço a mínima ideia como é que isso se faz. E, portanto, de alguma maneira também faltava aqui um mecanismo que fizesse esta ligação entre a oferta e a procura, e foi esse mecanismo que nos traz à solução que no ponto de vista deste painel também é mais interessante, foi um projeto piloto que levámos a cabo com empresas de recrutamento e seleção, que se chamou HR for Inclusion, e que basicamente aquilo que nós fizemos foi desafiarmos empresas de recrutamento e seleção para passarem a considerar também currículos de pessoas com deficiência. Isto porque, e é uma ideia importante para reter, há quem tipicamente faz a colocação de pessoas com deficiência em Portugal, até aqui quem fazia e continua a fazer, são as IPSS, tipicamente. Ou de uma forma, ou as pessoas vão ter uma empresa de uma forma particular, porque alguém conhece alguém e porque de repente é preciso também dar uma solução de vida àquela pessoa, ou tipicamente estas pessoas estão muito ligadas a uma IPSS. E quando nós entrevistámos as IPSS, aquilo que percebemos era que, sendo a sua missão fundamental a formação e a capacitação das pessoas com deficiência, a verdade é que a colocação no mercado de trabalho é feita porque não há mais ninguém para fazer esse papel, embora isso não seja uma especialidade das IPSS. E o que acontece é que esgotam os seus recursos em todas as fases, quando há tipicamente uma fase, que é a fase do recrutamento e seleção, que pode ser desempenhada por estas empresas, como a Michael Page, de uma maneira completamente profissional e especializada. E a nossa hipótese, então, no projeto piloto foi, sim senhora, as IPSS teriam um papel fundamental naquilo que nós chamamos o sourcing dos candidatos, que é onde é que estão estes candidatos, é preciso sinalizá-los e levá-los até às empresas de recrutamento e seleção. Depois as empresas de recrutamento e seleção farão este papel no fundo, é o seu papel de recrutamento e seleção e procurar fazer o match entre o perfil e a função que a empresa tem em aberto, e depois as IPSS voltam a ter um papel fundamental no acompanhamento à integração. Portanto, no momento em que a pessoa entra na empresa, se existe algum tipo de informação, algum tipo de adaptação que é preciso ser feito e algum acompanhamento, esse acompanhamento poderá ser feito, deverá ser feito por quem conhece essa pessoa. Isto no caso de ser necessário, atenção, porque há muitas empresas para as quais isso não é necessário. Depois, só para lhes dar aqui uma noção de como é que as empresas se relacionaram connosco em termos de recrutamento inclusivo. Quando eu falo desta solução das empresas de recrutamento e seleção, é nitidamente para as empresas que usam o recrutamento externo. Temos muitas empresas no conjunto das empresas que trabalham connosco, temos muitas empresas que fazem recrutamento interno. Então, o que é que nós fizemos com as empresas que no fundo estão aqui neste nosso universo? Nós desafiámos-las a assinar aquilo que chamamos o compromisso com a inclusão,
que é uma iniciativa mais do que tudo de sensibilização e depois de operacionalização do recrutamento inclusivo. Temos neste momento 34 empresas, todas as empresas e entidades, estou a ver o município de Cascais, que fazem parte deste painel, fazem parte do compromisso com a inclusão, e o compromisso com a inclusão é uma coisa muito simples que diz: eu, CEO, diretor de recursos humanos, responsável da empresa, não sei quantas, comprometo-me a promover a integração de pessoas com deficiência nos quadros da minha empresa, não só para cumprimento da lei das cotas, que já lá vamos também, como porque acredito no valor acrescentado que este tipo de recrutamento traz à minha organização. Lei das cotas. Lei das cotas veio em fevereiro de 2019, janeiro, fevereiro de 2019, e de facto, de alguma maneira, veio aqui trazer, impulsionar um bocadinho o interesse das empresas a este assunto, aquelas que ainda não estavam despertas. E só para terem uma ideia, no âmbito das 34 empresas com que nós trabalhamos, há empresas que já cumpriram a cota, há empresas que não cumpriram a cota, há empresas que estão interessadas em fazer mais, há estados de empresas muito diferentes. O que é que nós fazemos com estas empresas quando assinam o compromisso? Nós fazemos sempre aquilo que chamamos uma reunião de situação zero com a empresa, em que procuramos perceber qual é o número de colaboradores dessa empresa, qual é que é o número de atestados multiusos que essa empresa tem, e atestados multiusos, chama a atenção, muitos de vós já saberão, não considera só níveis de incapacidade para pessoas que nós interpretamos como pessoas com deficiência, portanto, recuperados oncológicos, diabéticos, estão incluídos nesta categoria, portanto, também há que fazer essa sinalização. E depois, basicamente, aquilo que ajudamos, o ICF tem este papel de ajudar neste processo, em que nós perguntamos que objetivos de contratação de pessoas com deficiência é que vão ter a 1, 2 e 3 anos e, no fundo, depois pomos ao serviço das empresas as ferramentas e o suporte que necessitam para concretizar esses objetivos. O que é esse tipo de suporte? Quando as empresas fazem recrutamento interno, aquilo que nós fazemos, por exemplo, é fornecer-lhes um trabalho que promovemos com diretores de recursos humanos destas empresas que já trabalhavam connosco, que nós chamamos processo de recrutamento inclusivo, e que foi exatamente um exercício de uma manhã com diretores de recursos humanos destas empresas, em que nós fizemos a pergunta de, por favor, descrevam-nos o que é o vosso processo de recrutamento, como é que o fazem, quais é que são as fases, e depois façam este exercício de tentar perceber o que seria necessário, em termos de adaptações, para tornar este processo de recrutamento inclusivo. E depois levamos esse trabalho ao Conselho das Famílias para, no fundo, incluir a perspectiva das próprias pessoas com deficiência e das suas famílias, e levamos esse trabalho ao Conselho das Instituições para acrescentar, além da perspectiva das empresas, ter também a perspectiva das organizações sociais. Pronto, e neste momento isto é um PowerPoint, está no nosso site, é público, nós mandamos a toda a gente que pede, é um documento, é um PowerPoint de 6 ou 7 slides, uma coisa relativamente simples, mas que tem a virtude de ter as contribuições de todo este tipo de intervenientes, e isso eu acho que é muito importante. Portanto, esse, por exemplo, é um tipo de suporte que nós damos ao processo de recrutamento interno. Depois, outro tipo de recursos que temos também são aquilo que nós chamamos os Consulting Labs, são equipas de 4 alunos de tese de mestrado que vão dentro da empresa fazer um projeto de consultoria e que, só para lhes dar aqui algumas ideias, já tivemos um grupo de 4 alunos a trabalhar com uma empresa que estava a fazer a revisão do seu processo de recrutamento, naquilo que seriam as adaptações necessárias para tornar o seu processo de recrutamento inclusivo. Tivemos outro Consulting Lab a trabalhar a estratégia de diversidade e inclusão para outra grande empresa.
No caso das empresas que quererem recorrer ao recrutamento externo, nós temos também uma apresentação muito simples, que também são 2 ou 3 slides, que se chama plano de ação, que é, se eu sou uma empresa, quero recrutar alguém e quero recorrer a uma das empresas de recrutamento e seleção, o que é que eu devo fazer, a quem é que me devo dirigir. Só para nota final, nós acabámos de fazer um encontro com as 34 empresas do Compromisso com a Inclusão, fazemos tipicamente um encontro anual, em que pretendemos fazer um ponto de situação, perceber em que fase do processo de recrutamento inclusivo é que estão e enfim, sendo que há, como eu disse há pouco, empresas que já têm os seus objetivos cumpridos, há empresas, a sua cota cumprida, há empresas que já estabeleceram objetivos de forma a que daqui a 3 anos têm a sua cota cumprida, ou além da cota, também temos empresas que têm a cota cumprida, mas querem, por exemplo, recrutar outros tipos de deficiência, com a qual não têm tanta experiência, portanto, também é uma hipótese. O que é que tem sido aquilo que nós temos ouvido em relação aos tempos de Covid? Estas empresas, o recrutamento inclusive foi afetado pelo Covid, também na medida em que foi afetado todo o resto, não só do recrutamento, como do funcionamento das empresas. É de facto uma fase difícil para todas, para muitas, não para todas. Um dos exercícios que nós temos feito, por exemplo, também com a Michael Page, é tentar identificar as áreas que não são tão afetadas pelos tempos de Covid e que estão, inclusivamente, se calhar, a recrutar mais, para também tentar perceber até que ponto é que se pode afinar os perfis e canalizar os perfis para outro tipo de empresas. Portanto, há empresas que estão realmente com muitas dificuldades, nomeadamente bom, eu acho que quase todas, nem vale a pena estar a dizer aqui setores, mas há setores em que de facto nós sentimos que há alguma perspectiva, desde os ITs, as logísticas, enfim, algumas áreas de banca. Portanto, no fundo, estas 34 empresas, pelo menos da experiência que nós temos, aquilo que estão a fazer, no fundo, também é repensar os seus modelos de negócio, a repensar a sua estrutura interna. Aquilo que nós continuamos a fazer é a ajudar a refletir sobre aquilo que realmente querem fazer em termos de recrutamento inclusivo. As maiores dificuldades, eu não me queria alongar muito mais, as maiores dificuldades que as empresas nos transmitem têm a ver com realmente o contexto é mais difícil, é difícil passar da parte da concepção à prática. Por outro lado, os testemunhos mais positivos que nós temos tido, tivemos até uma empresa que em tempos de Covid recrutou uma pessoa com deficiência para a qual iria ter que fazer uma adaptação do posto de trabalho no edifício da própria empresa, que enfim, que iria demorar algum tempo, de repente ficou tudo em casa, essa pessoa também ficou em casa e a dificuldade da adaptação do posto de trabalho deixou de se colocar. Claro. Portanto, qual era o setor, Maria? Qual era o setor já agora? O setor dessa empresa? Eu posso dizer porque o vídeo já é público, é a Galp. A Galp teve esta experiência agora há pouco tempo. Neste momento o vídeo já está a circular, portanto já se pode contar na primeira pessoa. Claro, agora em termos de mobilidade e de ergonómicos não se coloca tanto essa questão porque pode trabalhar-se em regime de home office. Coisas que se calhar nós não estávamos à espera, não é? E pronto, acho que vou ficar por aqui. No final, se alguém tiver alguma questão, depois tenho todo o gosto em responder. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. O meu nome é Vasco Salgueiro, sou o responsável pelo recrutamento das áreas de finanças, recursos humanos, tax and legal e, mais recentemente, o recrutamento inclusivo. Portanto, nós temos desenvolvido aqui os esforços necessários para dar um apoio a pessoas com deficiência na integração no mercado de trabalho, à semelhança do que já acontecia noutros países onde a Michael Page tem presença e estamos neste momento a dar os primeiros passos para poder agilizar e facilitar ou reduzir a distância entre
os candidatos com estas especificidades e o mercado de trabalho. É essa a nossa missão, reduzir ao máximo o gap e conseguir de forma positiva ajudar estas pessoas, integrando a sua experiência no mercado de trabalho. Falando aqui um pouco sobre o cronograma deste evento, eu diria que teremos a intervenção e os participantes, faço aqui uma breve apresentação, a Associação Nacional de Farmácias pela Sandra Neto, Câmara Municipal de Cascais pela Ana Crispim, El Corte Inglês pela Paula Lubinho, Fidelidade Joana Queiroz Ribeiro e Jerónimo Martins Susana Correia de Campos. As questões que vão ser abordadas são basicamente, assentam em 3 pontos muito específicos: recrutamento inclusivo no contexto da organização, ou seja, o recrutamento inclusivo atualmente em cada uma das organizações, qual é o contexto, o impacto da legislação na estratégia de recrutamento global da organização e, como falou a Maria Castro Almeida muito bem, qual o impacto do Covid na estratégia e nos planos que estavam definidos em termos de recrutamento inclusivo. Sem mais demora, eu iria passar então a palavra à Associação Nacional de Farmácias e à Sandra Neto para que possa fazer a sua intervenção. No final, teremos aqui um período de questões que serão colocadas ou pelos intervenientes neste webinar, os oradores, ou por pessoas que estão neste momento a assistir e que queiram também colocar algumas questões específicas. Muito obrigado. Sandra, quando achar possível. Olá, bom dia a todos e todas. Antes de mais, agradeço à Michael Page e ao ICF o convite para participar neste webinar, que certamente será uma excelente oportunidade de partilha e, acima de tudo, de aprendizagem para todos nós. Portanto, o meu nome é Sandra Neto, eu integro a Direção Corporativa de Recursos Humanos da Associação Nacional das Farmácias, atualmente com a responsabilidade pela área de clima organizacional, nomeadamente no que se refere às áreas de bem-estar, inclusão e diversidade. Para quem não conhece, a Associação Nacional das Farmácias é uma associação patronal que representa a maioria das farmácias em Portugal, e o trabalho que desenvolve é em prol do desenvolvimento e da consolidação do setor da farmácia e da saúde em geral. Ora, falando um pouco àquilo que nos traz aqui, que é o desafio de partilharmos o que estamos a fazer a nível de recrutamento inclusivo, quero deixar a nota que, de facto, enfim, a ANF é historicamente e por natureza uma organização inclusiva, e à semelhança de muitas outras empresas, a integração de pessoas com deficiência era já uma realidade, mas quer dizer, sem um foco e sem uma estratégia e objetivos bem definidos. Em março de 2019, a ANF abraçou o desafio lançado pelo ICF e assinou o compromisso com a inclusão. Ora, a assinatura deste compromisso para cumprir a lei de cotas de emprego de pessoas com deficiência e para contribuirmos, no fundo, ativamente para uma comunidade mais inclusiva e diversa, permitiu dar mais visibilidade e criar maior consciencialização interna para esta temática, bem como clarificar, no fundo, qual é a nossa estratégia a implementar e as metas a atingir. Ora, neste sentido, como é que nos organizamos? Portanto, começámos por definir qual seria o nosso objetivo e decidimos que, de facto, não queríamos criar vagas especiais para pessoas com deficiência, mas sim integrá-las nas funções que temos disponíveis e depois fazer as adaptações necessárias, quer no que diz respeito à adaptação do posto de trabalho, quer no que se refere às tarefas inerentes à função. E este foi, de facto, o nosso primeiro e continua a ser o nosso grande desafio, pois se num processo de recrutamento dito normal as candidaturas de pessoas com deficiência não nos chegam, ou seja, são residuais ou inexistentes. E, portanto, aí decidimos que o caminho a fazer seria contactar diretamente algumas organizações e associações, porque nós fazemos recrutamento interno, e, portanto, contactámos a OED, a APS, a Associação Salvador, enfim, associações e organizações têm, de facto,
programas de empregabilidade definidos e estruturados. Portanto, este objetivo era conseguir chegarmos às pessoas com deficiência, dar a conhecer as nossas ofertas de trabalho e chamá-las a participar nos nossos processos de recrutamento. Participamos nas feiras de emprego da Associação Salvador e sempre que temos vagas disponíveis partilhamos com estas empresas os nossos anúncios. O que é que sentimos? A realidade é que, enfim, após quase 2 anos de termos iniciado este percurso, sentimos que é um processo lento e difícil. Chegam-nos poucos candidatos, muitas vezes sem métodos para a função, sem as qualificações e competências que necessitamos, porque, de facto, os perfis que procuramos são maioritariamente perfis especializados em determinadas áreas. Portanto, e das várias associações com quem temos contactado ao longo deste tempo, percebemos que a formação das pessoas com deficiência está muitas vezes desajustada para aquelas que são as necessidades atuais do mercado de trabalho e mais especificamente para funções especializadas. Portanto, isto para nós, na nossa experiência enquanto recrutamento inclusivo, este tem sido para nós a principal barreira à contratação inclusiva. Ou seja, aquilo que sentimos é que conseguimos ultrapassar facilmente aquelas que são as barreiras arquitetónicas e a nível de adaptação de posto de trabalho, mas a mudança de mentalidades e a formação que está disponível e acessível muitas vezes para as pessoas com deficiência é de facto um entrave a este processo. E, portanto, talvez o caminho passe por intervir precocemente, enfim, naquilo que é o percurso formativo de pessoas com deficiência, adaptando a oferta formativa às necessidades das empresas, e por esse motivo quero realçar aqui a importância do trabalho que está a ser desenvolvido pelo ICF neste momento no ciclo sobre a educação e no qual nós temos estado a colaborar. Portanto, consideramos que de facto a lei que estabelece este sistema de cotas é necessária para reduzir a taxa de desemprego entre estas pessoas e para que elas possam de facto depois integrar na comunidade e ter acesso a uma vida dita normal. É uma lei que teve e tem um impacto positivo, pois obriga as empresas a repensarem no fundo a sua estratégia de recrutamento, a forma como podem torná-lo, portanto, mais inclusiva e a serem mais proativas no encontrar soluções. Acho que temos, e enquanto organização e empresa, acho que temos de facto um longo caminho pela frente. Estamos todos mais conscientes desta problemática e a trabalhar nesse sentido e a definir objetivos que vão dentro de encontro, enfim, à realidade e ao momento que a empresa vive. No entanto, também sentimos que desde março deste ano, e no fundo com o aparecimento da pandemia pela Covid-19, houve um abrandamento no recrutamento em geral. Isso aplica-se a nós também enquanto organização. Sentimos que o foco passou a ser aquilo que é a sustentabilidade do negócio, a manutenção dos postos de trabalho e a reorganização do trabalho. Portanto, não diria que houve um retrocesso a nível de recrutamento inclusivo, mas sim, de facto, e muito no nosso caso, um grande abrandamento no recrutamento em geral. E, portanto, acho que, por um lado, e falando na nossa organização e naquilo que é a realidade da ANF, a pandemia veio impulsionar e implementar o trabalho remoto de uma forma generalizada. Aliás, o trabalho remoto foi uma das primeiras medidas adotadas, com bastante consenso entre os colaboradores, e achamos que se vai manter no futuro, ainda que de um modo híbrido. E, portanto, sentimos que este é mais um desafio, portanto, um desafio acrescido para o recrutamento inclusivo, neste momento, especificamente em que atravessamos uma pandemia e uma grande instabilidade a nível social e económico, mas também num futuro, pois para algumas pessoas com deficiência o trabalho remoto é claramente uma vantagem, eu penso que para outras será mais uma barreira para a empregabilidade.
e no nosso caso estamos a dar um passo atrás, no fundo, na nossa estratégia e a repensar como vamos integrar na nossa estratégia de recrutamento inclusivo esta nova realidade ou esta nova variável, que no fundo é o trabalho remoto, e tentar transformá-la numa oportunidade para o recrutamento de pessoas com deficiência. Portanto, e é nesta fase muito inicial que ainda nos encontramos, infelizmente, passados 2 anos de estarmos neste percurso, mas penso que será um momento também ideal para parar um pouco e repensar a nossa estratégia. E enfim, é esta reflexão que vos queria deixar e termino assim a minha partilha. Obrigada pela vossa atenção. Excelente, Sandra. Muito obrigado pelo seu testemunho. E passamos então para a Câmara Municipal de Cascais, Ana Crispim. Obrigada, Vasco, e obrigada pelo vosso convite e cumprimento aqui todas as pessoas aqui presentes. Portanto, eu venho enquanto Câmara de Cascais e não sei se conseguem ver a apresentação. Estou sim? Sim, neste momento sim. Ok. Perfeitamente. Portanto, obrigado. ia falar um bocadinho só muito sucintamente do nosso trabalho de empregabilidade inclusiva na divisão de empregabilidade e promoção de talento e depois ia dar aqui algumas boas práticas que nós consideramos importantes ao nível do recrutamento e da contratação. Pronto. Portanto, nós não trabalhamos, mais do que trabalhar emprego, trabalhamos em empregabilidade e para nós é importante não colocar a tónica só na pessoa, mas também perceber que a empregabilidade resulta também de fatores como os fatores contextuais. Portanto, há aqui um trabalho ao nível das soft skills, né, das competências de procura ativa de emprego, mas também é necessário aqui um trabalho ao nível da comunidade, do mercado de trabalho, para que essa empregabilidade aconteça. Portanto, as nossas áreas de intervenção são 5, não é? É a formação, portanto, nós temos uma série de formações muito centradas nas soft skills, temos programas de experimentação que permitem que as pessoas adquiram competências no contexto real de trabalho, acompanhamos de uma forma individualizada as pessoas ao longo do seu processo de empregabilidade, temos de uma forma individual e em grupo um trabalho de motivação, inspiração, porque de facto o período de desemprego ou entre empregos é muito desafiante para as pessoas e nós procuramos cuidar desta fase de vida, mantendo-as de facto motivadas e a fazer um caminho. E não menos importante, é o trabalho com as organizações. Nós não só procuramos captar aqui oportunidades de trabalho, como também criamos aqui uma rede de parceiros. E isso para nós é muito importante, é estarmos de facto ao lado das empresas e das organizações e percebermos o que é que faz falta, né, para de alguma forma nos irmos ajustando. Assim, de um modo geral, nós temos uma série de programas, portanto, desde programas de experimentação, formação, a Cidade das Profissões, onde tem, dentro da Cidade das Profissões, um gabinete de inserção profissional, que é uma extensão do IFP, portanto, temos uma articulação muito grande com o IFP, e em todos os programas nós temos uma estratégia de empregabilidade inclusiva. Isso quer dizer que nós temos uma diferenciação positiva nos programas, portanto, há medidas específicas para pessoas com deficiência ou doença mental, mas também temos uma intervenção muito específica com estes públicos. Pronto. Alguns exemplos de algumas intervenções que nós fazemos. Nós trabalhamos com as pessoas com condição específica de uma forma individualizada e muito centrada na autodeterminação, porque acreditamos que ela deve ser a primeira a ser ouvida. Nós temos como prática, quando recebemos pela primeira vez, ouvirmos sempre primeiro aquela pessoa e depois é que chamamos a família, os técnicos, porque queremos que ela entenda que, de facto, é ela que tem que tomar as escolhas da sua vida.
Depois articulamos com a rede primária e secundária. Ali está uma foto de um grupo de família, que nós de facto temos aqui esse trabalho muito próximo com as famílias e com os técnicos que acompanharam durante alguns anos aquelas pessoas. Depois temos um trabalho de experimentação em contexto de trabalho. Aqui nós temos uma proximidade muito grande com os tutores, portanto, com as pessoas que estão ao lado daquela pessoa com condição específica, que a vai treinar nas competências mais técnicas e acompanhamos de uma forma muito periódica, procuramos que ela compreenda, perceba o perfil daquela pessoa e que faça, de facto, as adaptações que são as mais importantes. E, por fim, temos, de facto, várias iniciativas de sensibilização das organizações, temos um seminário anual que agora não aconteceu este ano, mas aconteceu o ano passado. Procuramos mostrar as boas práticas, os processos de contratação positivo. Nós, de facto, temos essa capacidade de disseminar aquilo que de positivo vai acontecendo, como forma de passar essa mensagem de que há mais-valias na contratação de pessoas com condições específicas. Portanto, a nossa bússola, aquilo que nós não gostamos de perder de vista, é que partimos sempre do indivíduo, portanto, é aquela questão da autodeterminação, envolvemos todos, ou seja, procuramos ouvir os técnicos, as famílias, os professores que acompanharam nas escolas, valorizamos os ganhos mútuos, quer para a pessoa, mas também quer para a empresa, e menos a responsabilidade social e as cotas, embora sejam importantes, nós percebemos que há aqui cotas a cumprir e que as empresas têm de facto esse foco, mas procuramos mostrar muito mais a vantagem que poderá ter para a empresa ter uma pessoa com uma condição específica. E a questão das adaptações mínimas necessárias é um ponto importante porque não somos nós que decidimos quais são as adaptações a fazer. O que nós fazemos é perguntar à pessoa e aos técnicos o que é que funciona, o que é que aquela pessoa precisa para trabalhar. Mais do que empurrar a cadeira sem perguntar, é perguntar à pessoa o que é que ela precisa para se deslocar. Algumas boas práticas do recrutamento inclusivo que nós, porque temos vários programas nomeadamente o DNA Match, o programa Experimenta, e acompanhamos alguns programas de recrutamento, nós temos visto da nossa prática que é importante não ficar presos à aparência, à primeira impressão. E isso funciona para os dois lados. Funciona quer para uma pessoa que tem uma deficiência motora muito acentuada, quer para uma pessoa que tem uma dificuldade ligeira. E, portanto, isso pode causar uma impressão no recrutador que não corresponde à realidade. E, portanto, cria-se expectativas irrealistas. Focar nas capacidades da pessoa e menos na condição específica. Pode acontecer muitas vezes num começo de conversa, começar pela questão da condição específica, o diagnóstico, e eu acho que cada vez mais é importante não pôr isso no centro da conversa, e é importante falarmos nisso, mas não no princípio, e deixar ser a pessoa a explicar qual é a sua condição e o que é que ela consegue fazer e o que é que ela precisa para conseguir cumprir com as suas tarefas. Portanto, clarificar também com a pessoa as adaptações que são necessárias fazer para aceder ao trabalho, não é? Se precisa de uma casa de banho adaptada, por exemplo, precisa de um assistente pessoal que vá lá para ajudá-la na higiene, ou um computador especial, etc. Isso é importante. E o perfil da pessoa, mais do que criar um perfil baseado só numa entrevista ou duas com aquela pessoa, no caso de haver aqui um consentimento da pessoa, acho que é importante falar com quem a conhece, portanto, com os técnicos que a acompanharam, com as famílias que percebem o que é que funciona e o que é que não funciona, portanto, termos aqui um perfil o mais completo possível para conseguirmos perceber, então, quais são as áreas de trabalho que ela pode desempenhar. Portanto, em relação às acessibilidades físicas e de comunicação, é muito importante, de facto, isto estar garantido numa entrevista. Em termos dos processos de recrutamento,
muitas vezes acontece, nós temos anúncios de emprego e, portanto, tentamos de alguma maneira oferecer esses anúncios à pessoa, mas não é o indicado para aquela pessoa. Portanto, esse match é crucial para um bom processo de recrutamento e, portanto, só apresentar propostas que façam sentido aos interesses e às capacidades. E o feedback à pessoa após um processo de recrutamento é outra coisa que nós, na nossa experiência, achamos que é muito importante. A pessoa muitas vezes passa semanas que depois daquela entrevista fica sem saber o que é que aconteceu, se correu bem, se não correu, se foi selecionada, e mesmo quando não é selecionada, eu acho que o recrutador de facto tem essa necessidade, ou deveria ter essa necessidade de dar esse feedback do que é que a pessoa pode melhorar para as próximas entrevistas. As empresas de recrutamento têm também um papel importante, sensibilizar as empresas para esse recrutamento. Muitas vezes as empresas têm necessidade de um trabalhador e nem sequer lhes passa pela cabeça que podem contratar uma pessoa com deficiência. Eu acho que esse é assim um dos principais papéis que eu vejo nas empresas de recrutamento externo, é de facto essa sensibilização à possibilidade de terem uma pessoa com deficiência na sua empresa. Algumas adaptações que nós temos visto que funcionam para uma boa inclusão. O papel do tutor. Portanto, o tutor é de facto aqui muito, muito importante. Nós muitas vezes temos um tutor formal, não é? Portanto, é o chefe da pessoa, mas nem sempre é o tutor natural daquela pessoa. Às vezes é o colega do lado que tem mais disponibilidade, que está mais sensível, e é com este que nós devemos de facto trabalhar, acompanhar, passar informação, porque é ele que tem mais tempo dedicado a acompanhar o início da adaptação daquela pessoa. A frequência e a forma dos feedbacks também nós temos visto que é muito importante. Muitas vezes uma pessoa com condição específica precisa de mais feedbacks, ou porque está mais insegura, ou porque pode de facto ter uma percepção do seu desempenho que não corresponde à realidade, e é importante passar esses feedbacks, que podem ser de uma forma oral, podem ser escritos, podem ser, por exemplo, com uma lista de objetivos e a pessoa ir picando, ir avaliando com o tutor se está ou não está a cumprir, mas também, para além de dar o feedback, é importante nós pedirmos feedback à pessoa, percebermos se a pessoa está a gostar, se a pessoa de facto acha que está a corresponder. Também queremos perceber qual é a sua percepção do seu desempenho e da forma como está a ser incluída. A articulação com os técnicos e com a família é uma constante, não basta só no recrutamento fazer essa articulação, muitas vezes há necessidade de pontualmente irmos chamando os técnicos e as famílias para ajudar a resolver algumas questões, alguns obstáculos que vão surgindo, porque eles já perceberam o que é que funciona, né? E há um passado, esta pessoa tem um passado, portanto há coisas que resultaram, coisas que não resultaram, e falando de facto com os técnicos e com as famílias podemos perceber como é que nós podemos criar aqui algumas adaptações, algumas estratégias. As adaptações nas instruções do trabalho, muitas vezes é necessário dividir as tarefas em pequenas tarefas, ir dando à medida que vão sendo cumpridas. Quer dizer, há aqui uma série de estratégias que nós consideramos importantes. Portanto, os ajustes dos horários, as pausas. Eu lembro-me de um jovem onde, de facto, tinha déficit de atenção, onde, de facto, precisava de 30 a 30 minutos fazer uma pausa. E isso era o suficiente para conseguir trabalhar, e a sua produtividade até aumentou com o facto de fazer mais pausas mais regulares. E gerir as expectativas, portanto, não só as expectativas da empresa, que muitas vezes podem estar desfasadas, isso pode estar ligado também à primeira impressão que nós desenhamos daquela pessoa, e ao gerir essas expectativas, nós também de alguma maneira damos tempo à pessoa para se desenvolver, é preciso dar tempo, de facto, criar aqui espaço para que a pessoa aprenda e consiga atingir os objetivos. E observar de uma forma muito atenta os ganhos
que aquela integração tem no clima organizacional. São coisas muito pequeninas, não é de um dia para o outro que estes ganhos acontecem, mas se calhar ao fim de 6 meses olhamos para a empresa e pensamos, bem, o clima da minha empresa está muito mais diferente, as pessoas estão mais felizes, as pessoas ajudam-se mais, têm um trabalho de equipa mais forte. E, portanto, aqui um bocadinho, olhando aqui para as vantagens, eu não vou, se calhar, isso já vocês sabem, não é? Que, de facto, há aqui a obtenção de apoios financeiros, portanto, é uma vantagem, mas também a imagem pública da empresa tem a ganhar com isso, há uma menor propensão para acidentes de trabalho, o clima organizacional, a criatividade e a produtividade tendem a aumentar com a inclusão de pessoas com deficiência e há, no fundo, uma promoção da diversidade, porque as empresas podem ser uma representação daquilo que é a nossa sociedade. A nossa sociedade é diversa, não é uma sociedade homogénea, portanto, faz algum sentido não só ter uma empresa diversa, como também passar essa imagem para o cliente lá fora. Aqui alguns números muito rapidamente. Nós este ano o ano passado acompanhamos 64 pessoas com condição específica e integramos em contexto de trabalho 44, portanto que acho que é um número considerável, e fizemos 700 horas de consultoria. Isto é muito impactante para a equipa. Nós temos dentro da divisão uma equipa com uma formação diversa, mas mais especializada nesta área, porque acreditamos que de facto é preciso uma intervenção mais cuidada junto de pessoas com condição específica. Não sei se tem tempo para o vídeo. Posso colocar? Sim. São 3 minutos. São 3 minutos. Estamos sem som. Veja se consegue acionar. Não sei porque é que não tem som. Consegue não só consigo. Passar para o início, Ana, só tentar mais uma vez. Sim, posso, mas eu acho que isto é aqui alguma funcionalidade aqui que não... Tenho aqui uma ajudante técnica que me vai ajudar. Um bocadinho. A questão do som tem que ser mesmo resolvida aí, não conseguimos nós. Como é que eu coloco? Change presenter? Não. Vale a pena esperar pelo vídeo. Vamos tentar mais uns minutinhos. Também posso enviar o link por chat e se calhar conseguem... Ok, tente só mais uma vez, faz favor, Ana, no play agora para analisarmos e verificarmos se temos som. Caso contrário, avançamos. Não, de facto não temos. Então depois partilha connosco o link, está bem? Muito obrigado, Ana, pela sua intervenção. Muito obrigado. Nós depois também podemos partilhar o vídeo no nosso website e partilhar connosco, ok? Muito obrigado. Passamos então para o El Corte Inglês, Paula Lubinho, se faz favor. Bom dia. Olá, mais uma vez bom dia a todos e a todas. Esqueci-me disto, olha. Em primeiro lugar, pedir aqui desculpa, não é a Susana Silva que está presente aqui por questões pessoais, daí eu ter havido esta alteração, está bem? E estar aqui eu. Não querendo de forma alguma repetir-me, eu não sei se estão a ouvir-me bem, conseguem ouvir-me? Estamos a ouvir. Ana, se puder colocar só no mute, se faz favor, para nós. Ana Crispim, obrigado. Sim, mas estamos a ouvir perfeitamente, Paula. Sim, está. Muito bem. Para nós é sempre um prazer partilhar aqui as nossas práticas neste âmbito. Ficamos felizes de o poder fazer.
Nós temos, e como é sabido, esta prática desde o início da nossa atividade aqui em Portugal. Não necessariamente porque a empresa em Espanha, por lei, em Espanha já é obrigatório há muitos anos o cumprimento de cotas, no que é a empregabilidade de pessoas com deficiência, mas aqui em Portugal não começámos exatamente por isso, por causa disso. Começámos porque, efetivamente, quando abrimos, tivemos uma grande necessidade de contratar pessoas, diferentes perfis, muito diferentes uns dos outros, e isso fez com que contactássemos logo de início uma enorme, várias fontes de recrutamento e que nos levaram, aí posso começar por partilhar aquilo que foi o nosso grande parceiro inicial, que foi o Centro de Recursos da Casa Pia, de Lisboa, porque tinha, na altura, formações no âmbito da área de restauração e nós, quando abrimos, tivemos realmente a necessidade de contratar muitos profissionais nessa área. E isso foi apenas o início. Portanto, este caminho destes anos todos faz com que, neste momento, estejamos como se diz, numa velocidade de cruzeiro. O que é que fizemos desde então? A experiência provou-nos que estes processos não são nem mais rápidos, nem mais fáceis, nem são sempre iguais. E quando partimos desta premissa, estamos receptivos praticamente a tudo. É a gestão da imprevisibilidade, que num processo normal não acontece, como acontece aqui, quando falamos da integração de pessoas com deficiência. Neste momento, contamos aqui com muitos parceiros, com cerca de 30 parceiros que conhecem muito bem os nossos perfis e as nossas necessidades. E aqui falamos de situações muito diferentes, como restauração, supermercado, áreas administrativas, áreas de venda, áreas de armazém e de logística. Portanto, funções muito diferentes. E para nós é um processo contínuo, ou seja, nós não esperamos ter vagas para entrevistar pessoas com deficiência. Há um processo continuamente aberto e de entrevistas permanentes com pessoas com deficiência. Ou porque somos diretamente contactados pelas instituições, porque identificaram alguém com perfil para trabalhar em alguma das nossas áreas e é de imediato entrevistado, independentemente de haver vaga nesse preciso momento ou não, até porque temos a possibilidade de integrar ao abrigo de outros programas, nomeadamente de estágio, o que acabam sempre por ser períodos de experiência bons para ambas as partes. O candidato fica a conhecer-nos e nós também ficamos a conhecer o candidato, e depois a tomada de decisão em termos de contratação será necessariamente muito mais segura. Portanto, e isto faz com que seja, como eu estava a dizer, um processo contínuo. Aproveitamos para, naturalmente, capacitar os nossos colaboradores de uma forma generalizada, com ações de sensibilização regulares que fazemos a nível particular ou com algum dos nossos associados, que chamamos são ações de sensibilização para diferentes temáticas. Aproveitamos também para entrar em contextos mais complexos, quando falamos na deficiência intelectual e do desenvolvimento, quando falamos em Tourette, quando falamos em trissomia 21, portanto, são situações mais complexas em termos de integração profissional, de acompanhamento, e efetivamente também, mas isto já tínhamos, desde que temos o selo e porque somos auditados, temos que fazer sempre o processo de forma muito consistente, documentada e organizada. Portanto, fomos ao longo destes anos também organizando todo o processo de forma a que esteja tudo muito estruturado, desde o início ao fim. E falamos não só ao nível do recrutamento e seleção, mas ao nível das adaptações do posto de trabalho,
quando são necessárias, ao nível da escolha de tutores, falado aqui já, portanto, o cuidado que é necessário ter no tutor destas integrações, e leva-nos aqui ao dia de hoje. Portanto, continuamos com este trabalho, nunca nos orientámos pelo cumprimento da cota e não vamos fazê-lo. A cota é importante, sim, obviamente, já o disseram, se não é de outra forma, que seja pelo cumprimento de cotas. No entanto, como todos sabemos, a cota deixa aqui de fora uma franja muito importante de pessoas com deficiência. Por um lado, as pessoas que têm deficiência e que não têm atestado de incapacidade, por N razões. Portanto, neste momento, pelo motivo Covid, todas as juntas médicas estão com enormes atrasos. Portanto, chega a ser 6 a 1 ano de atraso no que são a marcação de juntas médicas. A junta é o organismo que permite a atribuição do grau de incapacidade. Além disso, portanto, temos pessoas que nunca trataram do seu atestado e que temos na empresa pessoas com deficiência que não têm porque nunca trataram. Nós sensibilizamos essas pessoas para a importância de tratarem, não só a nível dos benefícios fiscais que possam vir a ter, mas porque é um documento para o seu futuro importante, independentemente do grau que seja atribuído em termos da incapacidade. E temos, por outro lado, as célebres pessoas que só vão até 59%, o que é uma chatice muito grande. São excluídas aqui uma série de coisas, como nós sabemos. Portanto, nós aqui contabilizamos todas e mensalmente temos a relação de todas as pessoas que temos na empresa com deficiência, tenha ou não atestado de incapacidade, seja ou não igual ou superior a 60%. Portanto, isto também, como já foi aqui dito, infelizmente, todos nós conhecemos alguém que teve ou que tem cancro, e isso automaticamente atribui também um grau de incapacidade e um atestado de incapacidade multiusos. Todos eles são, obviamente, contabilizados no que é a apresentação de contas quando a lei for obrigatória. Mas nós entendemos a coisa de outra forma. Quando falamos de pessoa com deficiência, estamos a falar de outras pessoas, porque essas pessoas já cá trabalhavam, adquiriram o atestado por esse motivo. São contabilizados? Obviamente que sim, mas não é o foco deste processo da integração de pessoas com deficiência. Falamos de outras pessoas, daquelas que não tiveram a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho quando é suposto, quando se é jovem, em que as experiências que foram tendo ao longo da sua vida são muito ao sabor das oportunidades e dos pequenos estágios fomentados muitas vezes pelo IFP, etc. Portanto, esse é o nosso foco. E quando falamos aqui no impacto da lei, nós vamos continuar a fazer como sempre fizemos. E eu penso que esse será o caminho. Agora que realmente a atribuição de 60%, porque não 50%, porque não 65%, portanto leva-nos aqui a colocar algumas questões em cima da mesa, mas foi decidido assim, é assim que temos que levar o tema. Mas fica no ar para reflexão, falo sempre nisto, fica no ar para reflexão. O Covid só veio complicar uma coisa que já era complicada, não é? Para todos nós, veio tornar mais complexo aquilo que não era fácil. Objetivamente, as pessoas que temos com deficiência, seja contratados, seja em programas de estágio, ficaram naturalmente ao abrigo das mesmas circunstâncias, ou seja, se eram pessoas de risco, foram para casa e só foi seguro voltar quando foi dada a autorização para voltarem. Portanto, todos esses trâmites foram seguidos de igual forma, seja com ou sem deficiência, obviamente. Nós tivemos aqui áreas que nunca fechamos, que foram as áreas de supermercado. Portanto, isto falando de Coimbra para baixo, que é a parte que nós levamos aqui, que eu
que eu supervisiono. Temos 3 supermercados fora da loja, portanto, no total são 4. Os supermercados nunca fecharam, portanto, as pessoas que estavam integradas no supermercado com deficiência e que não eram considerados grupo de risco, mantiveram a sua função, obviamente. Agora, efetivamente, tínhamos muitos estágios que são de risco e as instituições que estavam com esses estagiários encerraram mesmo, e por isso houve muitos estágios que encerraram, porque as instituições também encerraram. E só depois das instituições retomarem a sua atividade é que podemos retomar esses programas de estágio. Uma outra situação, já aqui comentada, foi ao abrigo também do Covid. Nós tivemos aqui áreas de negócio que cresceram exponencialmente. Naturalmente, tudo o que é o comércio online, tudo o que é o apoio ao cliente à distância. E isto fez com que, através do nosso parceiro, que já foi aqui falado, que é a Associação Salvador, tivemos aqui a sorte de integrar várias pessoas que se deslocam de cadeira de rodas, porque há a possibilidade deste trabalho ser feito a partir de casa, o que é muito bom. É bom e não é. É bom porque, havendo essa dificuldade na deslocação, na utilização de transportes públicos, etc., é ótimo ficar em casa, mas estas pessoas precisam também da outra parte que um emprego e um contexto profissional oferece, que é a relação, que é o convívio, que é exatamente o saírem de casa. Estas pessoas, durante muitos anos, ficaram confinadas, portanto não havia tantos programas e tanta sensibilização ao tema como há hoje, e estas pessoas viviam em suas casas. Portanto, o facto de existirem as cotas e de estarmos todos mais sensíveis ao tema, possibilita o saírem. Agora há a possibilidade de poderem trabalhar de casa, portanto há aqui um agridoce. Aqui tentamos fazer algo misto, em que uns períodos estão em casa, outros períodos estão na empresa, mas esta foi uma parte aqui boa, foi o podermos contratar pessoas que se deslocam de cadeira de rodas ou nesta área do e-commerce que não têm um membro superior, e que foi bastante interessante porque foi uma área que cresceu bastante e tivemos necessariamente que contratar muitas pessoas de um dia para o outro, o que foi o nosso e-commerce, o comércio online. E, assim, de uma forma resumida, é o que eu consigo dizer neste momento. Se calhar se fiquei, não contabilizei, mas Vasco, se fiquei aqui ainda com alguns minutos de crédito... Sim, ainda tem. Nós estamos dentro do tempo estimado. Muito bem. Vasco, eu estava a dizer, então esses minutos de crédito, estou realmente, ou fico, quando for à altura, aqui à disposição para responder a questões. Para nós é sempre mais fácil, um bocadinho ao contrário, ir respondendo àquilo que são as dúvidas e as inseguranças de quem está a começar neste momento. Fico completamente à disposição para responder a qualquer questão que queiram colocar. Muito bem, nós no final colocaremos então algumas questões à apreciação de todos. E muito obrigado pelo seu testemunho. Passaríamos então, infelizmente não foi possível termos o prazer da participação da Fidelidade, da Joana Queiroz Ribeiro, segue-se a intervenção do Grupo Jerónimo Martins, Susana Correia de Campos, e estamos aqui, não sei, Susana, quer tentar já o vídeo, quer aqui alguma intervenção inicial? Calhar, Vasco, se concordarem, temos cerca de 20 minutos, não é? Portanto, dividiria isto da seguinte forma: eu falo 10 minutos, vou tentar ser o mais concisa possível, não é meu timbre, mas vou tentar, e depois os últimos... Okay. Sou muito faladora, mas pronto, mas depois vou tentar, acima de tudo, que passar um vídeo que é um bocadinho mais longo, mas vai valer a pena, vai mesmo valer a pena, porque acho que vai enriquecer e vai sobretudo pôr, visualmente falando, perceberem quais são as nossas práticas na área da inclusão da deficiência, e neste caso a deficiência intelectual e cognitiva. Portanto, ficaria o vídeo para o fim. Vou falar aqui um bocadinho de improviso, não tenho propriamente aqui um guião, vou seguindo aqui as perguntas, vou tentar chegar aqui aos pontos que se pretendem. Muito já foi dito, acho que conseguiria subscrever tudo o que as pessoas que falaram anteriormente disseram.
E, portanto, falar aqui um bocadinho, tentar encontrar aquilo que eu ainda posso trazer mais para debate, para enriquecer ainda mais face àquilo que é a nossa experiência e aquilo que nós estamos a fazer internamente. Portanto, o Jerónimo Martins tem mais de 100 mil colaboradores em 3 geografias, portanto não vou perder tempo aqui a falar demograficamente o que é o Jerónimo Martins, mas é uma empresa muito grande, com muitas pessoas e, portanto, nós, desde há vários anos, e eu, acima de tudo, queria fazer aqui um zoom à experiência portuguesa e às companhias em Portugal, porque na realidade nós estamos a falar de países com culturas diferentes e países com realidades diferentes e maturidades nesta área da deficiência também diferentes. E, portanto, vou cingir-me hoje àquilo que é a experiência e a realidade portuguesa e das companhias, portanto, que diretamente tenham responsabilidade nesta área da inclusão. A inclusão social está no Jerónimo Martins integrada no próprio modelo de responsabilidade social corporativa. Portanto, nós somos, no 5º pilar da responsabilidade social corporativa, nós somos aquilo que nós denominamos o empregador de referência, e o empregador de referência não é um elogio, não é um autoelogio, é uma responsabilidade, um compromisso que temos a nível da organização, não só porque somos empregadores massivos, ou seja, vamos buscar muitas pessoas ao mercado de trabalho, mas também, acima de tudo, porque temos a consciência e temos a obrigação de olhar para esse mercado de trabalho com olhos de ver. E, portanto, desde há vários anos que trabalhamos uma política de diversidade e inclusão, ela está a ser agora mais formalizada, mas na realidade ela está muito institucionalizada e muito naquilo que são os corredores e os nossos corredores internos e as nossas práticas internas, no sentido, digamos assim, no âmbito deste empregador de referência, nós sermos uma empresa aberta à diversidade. Ou seja, e essa abertura à diversidade contempla todas as pessoas, verdadeiramente todas as pessoas. Todas as pessoas, independentemente das características que as distinguem. E, portanto, desde há vários anos que formalizamos, no âmbito desta política, um programa que denominamos Incluir, e neste programa Incluir nós temos 3 grandes pilares. Um pilar de integração de refugiados e imigrantes. Na altura tivemos, portanto, há 6 anos atrás, quando começámos, tínhamos aqui uma realidade muito flagrante dos refugiados. Ela não deixou de existir, não é? E os migrantes, aliás, continuam a chegar a Portugal e continuam a necessitar de inclusão e, portanto, nós temos aqui um programa específico para esta área. Depois temos um programa específico para a integração de pessoas com deficiência, que é aquele a que eu hoje vou dedicar um bocadinho mais deste tempo que tenho, e depois um 3º pilar de integração de pessoas em situação social de risco, que na realidade acaba por abarcar todas as pessoas que não pertencem, digamos assim, ao estereótipo do mercado de trabalho em termos de competências. Portanto, o mercado de trabalho responde às competências padrão, mas as pessoas que, ou porque não têm língua, ou por causa da língua dominante, que não falam a língua dominante, ou porque não pertencem à cultura dominante, ou porque não têm o padrão de competências dominante, ou porque não têm a experiência profissional, portanto, há um conjunto de características que o mercado de trabalho estabeleceu como características padrão tipo, e há aqui alguns cheques que estas pessoas não fazem, e isso coloca-as numa posição de potencial exclusão do mercado de trabalho e potencial exclusão social. E, portanto, o Jerónimo Martins, desde há 5, 6 anos, que iniciou este programa com o objetivo de endereçar especificamente estes grupos de trabalho, No que diz respeito à integração com deficiência, claramente que esse foi logo um dos principais grupos que se salientou, porque de facto porque não só também porque sabemos, e portanto que a integração de pessoas com deficiência em si não corresponde, digamos assim, aos objetivos que, em termos práticos, portanto, não se materializa da forma como se deveria materializar e, portanto, são pessoas com dificuldade de aceder ao mercado de trabalho, com dificuldade de encontrar uma oportunidade de trabalho, mas também porque sabemos e temos a consciência da exigência que ser verdadeiramente um empregador inclusivo comporta, que implica, de facto, não apenas contratar ou não apenas acolher, mas significa, acima de tudo, adaptar. E essa adaptação prévia que tem que ser feita às políticas, aos processos, às regras e, acima de tudo, e diria eu até que numa empresa com a nossa dimensão, a cultura, tem que ser verdadeiramente tida em consideração. E, portanto, tem que haver um plano muito abrangente para que, de facto, estejamos todos a remar para o mesmo sentido e que estas pessoas possam encontrar nos empregadores empresas que verdadeiramente acolhem.
Nós sabemos, e qualquer empresa que está saberia dizer isto, ou diria exatamente o mesmo que eu, que é mais fácil contratar do que reter. É muito mais fácil contratar do que reter. Portanto, é preciso não só acolher, contratar e dar a oportunidade, mas garantir que a pessoa aqui, dentro da nossa casa, encontra em si as forças, o apoio, o respeito pelo seu próprio ritmo de aprendizagem, diferentes metodologias de aprendizagem e, portanto, e no fim de contas, tudo o que precisa em termos de recursos para poder manter a oportunidade que lhe foi dada. E, portanto, é fundamental que a empresa em si se organize. Antes de falar verdadeiramente da lei, que também não vou perder grandemente tempo, vou falar 30 segundos sobre a lei. O que é que nós estamos a fazer? E agora falando aqui de práticas muito concretas e pistas, que eu acho que para quem nos está a ouvir pode funcionar, digamos assim, em termos, digamos assim, de pistas de ação. Por um lado, o sistema de tutoria, portanto, ou seja, nós encontrarmos dentro da nossa organização os nossos champions de inclusão, e eles funcionam quer no âmbito da mentoria, portanto, mas também no âmbito de tutoria, portanto, ou seja, não só quem é champion e quem acredita na área e acredita neste programa e acredita na inclusão de pessoas com deficiência e nos efeitos colaterais benéficos que essa contratação faz, porque independentemente da contratação, dos efeitos potenciais, dos efeitos benéficos que traz para a vida daquela pessoa, que é verdadeiramente integrada e isso faz toda a diferença no seu percurso pessoal, no seu percurso de vida, traz benefícios para a própria empresa, portanto a empresa não perde produtividade, sobretudo se compararmos com a produtividade de uma pessoa normal que não é de 100%, e isto levar-nos a muita coisa, portanto não vou ficar por aqui, mas por outro lado também os efeitos colaterais que tem a equipa, que são imensos, absolutamente imensos, portanto o fomentar de uma cultura de inclusão é o fomentar de uma cultura de inclusão, de um bom clima social, da tolerância à diferença e daquilo que é a diversidade verdadeiramente, e de eu olhar para as pessoas, não é como iguais, é como diferentes, mas olhando para essa diversidade como um valor acrescido e não como algo estranho e, portanto, algo a que eu sou resistente. E, portanto, esse modelo de tutoria ajudou-nos não só a termos nossos champions, aqueles que estão um bocadinho à frente e que já acreditam, que levam os outros e energizam os outros e motivam os outros no mesmo caminho, mas também os tutores que no dia-a-dia dão de si. E o que é dar de si um tutor? É não só fazer o percurso técnico com a pessoa, respeitando a sua experiência, o seu ritmo de trabalho e aquilo que é preciso para que essa experiência de trabalho possa ser suficientemente inclusiva, e adaptando o que tem que se adaptar, e não é só físico, portanto há tantas adaptações que têm que ser feitas que ultrapassam largamente a adaptação do posto de trabalho físico, até porque nós, por exemplo, temos imensas experiências de trabalho com pessoas intelectuais e cognitivas e aí a adaptação é zero relativamente à parte física, mas há todo um mundo de adaptações e de mudança cultural e de formas e de metodologias e de pedagogias que têm que ser trabalhadas para garantir, de facto, que a pessoa verdadeiramente aprende e, portanto, aprende, forma, se desenvolve e que ela própria não se desmotiva e que se mantém, digamos assim, dentro daquilo que é a oportunidade. Depois, para além desse modelo de tutoria, nós estamos a fazer um processo de transformação tecnológica e organizacional muito grande internamente e estamos, ao mesmo tempo que o estamos a fazer, a rever todas as políticas e todos os nossos processos internos para garantir que desde o recrutamento até à avaliação de desempenho, até ao desenvolvimento, em que todos os processos core de recursos humanos, esses processos são de facto inclusivos e que ninguém deixa de ter esse talento também gerido dentro da organização apenas porque nós não adaptarmos os nossos processos em conformidade. Porque, uma vez mais, eu acho que a adaptação aqui é a palavra-chave. Depois, estamos a recrutar uma equipa técnica, temos já pessoas connosco e, portanto, temos uma equipa técnica que vai fazer esse acompanhamento das pessoas e que nos traz as competências que eu e a minha equipa não temos para poder fazer o desenvolvimento técnico possível das nossas pessoas e capitalizar o mais possível a experiência de cada candidato.
não poderia deixar de falar das parcerias, não é? Desde há 5 anos que nós estabelecemos parcerias com todas as instituições e organizações de relevo, diria não todas, mas quase todas, e, portanto, temos parcerias, canais abertos de comunicação com todos e, portanto, estamos a receber sempre candidatos e a ser sinalizadas pessoas que querem uma oportunidade, e nós precisamos desses candidatos também, e, portanto, essas parcerias são chave. Sem isso, nada seria possível, portanto. Acima de tudo, como eu dizia, muito importante é esta cultura, não é? Nós temos que falar sobre isto, temos que informar, temos que tornar isto despreconceituado, desculpem a expressão, temos que tirar o preconceito, temos que tirar os bias, temos que tirar aquilo que é ainda os pré-julgamentos e aquilo que são as falsas ideias e os falsos mitos relativamente àquilo que é a integração de pessoas com deficiência. Isso é fundamental. Depois dizer que a legislação, de facto, enfim, o que a Paula disse, eu subscrevo inteiramente relativamente a esta legislação, mas gostava de acreditar, e, portanto, o que é que eu posso acrescentar? Posso acrescentar que os tempos que vêm aí não são nada fáceis para a integração de pessoas com deficiência. Isso é algo que é fundamental nós pensarmos. Primeiro porque, já de si, se nós tivéssemos tudo a correr e não tivéssemos a situação de Covid que temos hoje, estas situações que a Paula Lubinha elencou mantêm-se. Depois porque, portanto, ou seja, existe um conjunto de aspectos relacionados com a legislação que não foram tidos em consideração, e temos a questão, parece-me, da discriminação das pessoas abaixo de 60% de incapacidade, como algo que não faz sentido absolutamente nenhum. Depois, porque mesmo até 2023 conseguir chegar às cotas, e estamos a falar, não estamos a falar de cotas em empresas de 20 ou em empresas de 100 pessoas ou de 500 pessoas. Em empresas grandes é muito difícil chegar a estas cotas, garantindo que temos de facto aqui, enfim, todos os astros alinhados, e todos os astros alinhados significa todos os stakeholders dentro do mercado de trabalho a trabalhar para se garantir que todos conseguem uma oportunidade e que as empresas tenham, e sobretudo as empresas grandes, não é? Têm essa possibilidade de contratação. Temos candidatos para garantir que todas as empresas conseguem contratar. Eu acredito que esses candidatos existem, mas é preciso que o mercado se organize de outra maneira. Lá fora existem agências de recrutamento, muitas vezes até por setor de atividade. E, portanto, eu sei que o mercado de trabalho se está a organizar, o ICF, as empresas de recrutamento muito têm contribuído para fazer a mudança da agulha, mas não estamos ainda lá. E, portanto, ainda há muito mudança dentro do mercado de trabalho que tem que ser feita, e, portanto, mas, entretanto, temos o Covid, e, portanto, o Covid não vai melhorar aqui as nossas perspectivas, até porque o grande problema é, e que é muito inimigo de tudo quanto são ainda as franjas de exclusão do mercado de trabalho, ou daqueles que são potencialmente menos empregáveis, e eu não falo só destes grupos, mas também até dos jovens, do desemprego de longa duração, é que numa situação de desemprego, e não de pleno emprego que nós praticamente tínhamos há uns meses atrás, nós temos realmente clusters de população menos empregáveis. E, portanto, o que eu temo, mas tudo faremos para garantir, pelo menos aqui no Johnny Martins, e enfim, em tudo o que nós pudermos fazer, tudo faremos para evitar isso. Mas, de facto, temo que também que o desemprego e a crise económica que já estamos, cujos efeitos já estamos a sentir de forma muito dura, numa crise que, como alguém dizia no outro dia, também é de saúde pública, ou seja, já não é de saúde pública, é uma crise que também é de saúde pública, porque os efeitos os efeitos desta crise são brutais, acima de tudo. Portanto, eu acho que vamos ter aqui um mercado de trabalho mais hostil para estes grupos de pessoas, e, portanto, é fundamental que nós, se já estávamos unidos e se já estávamos alinhados, que ainda estejamos mais. Queria só dizer que nós temos também, portanto, aqui queremos, acima de tudo, que acima de tudo queremos contribuir para que o mercado de trabalho se posicione, para que a escola se reposicione, para que o sistema de ensino se reposicione, porque as famílias, para que as empresas, para que as políticas sociais, para que o próprio cidadão com deficiência, não é, muitas vezes tenha a coragem de vir ter connosco e obtenha uma oportunidade e faça fazer os seus talentos, como todos nós têm os seus talentos, como todos nós temos. E para que isso aconteça é preciso que o mercado de trabalho todo se alinhe, não chega apenas, portanto, todos os stakeholders têm que estar unidos. Por isso, quer dizer, todas as iniciativas do género das que estão aqui a ser feitas são
insuficientes, temos que fazer mais e mais e mais e mais, e portanto agradeço muito esta oportunidade, porque temos que fazer mais e mais e mais, porque os tempos que se adivinham vir são ainda mais difíceis do que eram há uns meses atrás, no início deste ano, por exemplo. Portanto, a realidade mudou abruptamente, como nós sabemos, em muito pouco tempo. E agora, se calhar, pedia para passarem o filme, eu acho que pode valer a pena. O vídeo, sim, e se porventura não conseguirmos, nós disponibilizaremos posteriormente, juntamente com o resumo deste webinar, e passaremos então para questões que eu deixo aberto o debate, temos bastante tempo, algumas questões que possam colocar, eu já tenho algumas, mas vamos então testar o vídeo. Certo. Não tem som. Não tem som. Não tem som. Tem legendas, vamos deixar então? E ele é assim comprido. Diz aí no chat que já tem tudo. Não. Ok, para a Joana. Para a Joana. Uhum. Mas são eles que estão a passar. Eles podem estar a ver bem, nós estamos a ver normal. A nossa não deixa. Deixa eu ver esta medida.
Excelente. Muito obrigado, Susana. Eu acho que dentro do possível deu para sim, com as legendas foi aqui uma surpresa ótima que nós tivemos e que nos veio ajudar aqui na percepção do vídeo e na mensagem que queriam passar. Muito obrigado. Eu abriria então o espaço para algumas questões que queiram colocar, eventualmente sobre as intervenções até ao momento. Maria Castro Almeida, eu sei que tem alguma questão que queira colocar aos nossos oradores. Mais do que questões, são algumas reflexões, se calhar, que é falou-se aqui do tema da lei. Nós sabemos que a lei não condiciona absolutamente a atuação das empresas, mas na verdade veio nós que já estávamos a fazer este caminho, veio ajudar a despertar àqueles que ainda não estavam despertos para essa realidade, a despertar para um caminho que terão que fazer até ao cumprimento da lei. Portanto, nesse sentido veio ajudar. Estou completamente de acordo com o que a Paula disse em relação a este tema da lei, mas também à questão relacionada com os atestados multiuso. Isto é um problema que nós temos. A maior parte dos atestados multiusos são concedidos com base em critérios que não se aplicam a todas as situações. A base dos critérios foi pensada para a deficiência motora, imaginem, mas com muito poucos critérios relacionados com a questão da deficiência intelectual e, portanto, nós tem-nos aparecido e conhecemos casos de pessoas aparentemente com um nível de deficiência enorme a quem concedem 40% e outras que têm 90% e de repente são autónomos. E isto não faz sentido nenhum. Portanto, haveria que ajustar esses critérios. É verdade que a atribuição dos atestados multiusos está dramaticamente atrasada. Estamos segundo o que temos ouvido, 1 ano de atraso nas juntas médicas, é o que acontece. Isso é muito complicado também. Mas, enfim, sobretudo acho que o nosso papel como ICF tem sido ser motor motor desta dinâmica, porque acreditamos que é uma dinâmica que também já não vai parar. Temos estas empresas que já fazem isto, têm esta tradição e já esta cultura incorporada da contratação de pessoas ou com deficiência ou com outros tipos de incapacidade e, portanto, é um movimento que nós sabemos que não vai parar e, como eu costumo dizer, isto é uma corrida de fundo, não é uma corrida de 100 metros, nós sabemos que isto é um caminho longo. Agora, não deixamos de ter a noção de que quanto mais fizerem e quanto mais se deixarem de ver os bons exemplos e as boas práticas, mais se vai fazer. E é um bocadinho essa lógica que nós temos querido aplicar, é de criar uma dinâmica que permita ir partilhando estes bons exemplos, partilhando as boas práticas, partilhando, como agora vimos no vídeo da Jerónimo Martins, o vídeo é uma coisa espetacular. Eu tenho uma pena que não tivesse com som, porque isto cria um goodwill em relação a isto tudo, que é muito mais fácil num vídeo do que em 1000 palavras. E, portanto, também tem sido um bocadinho essa nossa lógica. E que vocês também têm no vosso site, não é? Exemplos práticos da integração de pessoas com deficiência. Nós fizemos o ano passado uma iniciativa engraçada com uma plataforma que se chama Design the Future. Design the Future é uma plataforma de escolhas vocacionais, portanto, quem está naquela fase em que não sabe bem o que é que quer fazer da vida, vai à Design the Future e tem vídeos de 2 ou 3 minutos de pessoas com todas as profissões possíveis e imagináveis a falar do que é a sua profissão e do que capacidades é que é preciso ter para desempenhar aquela função, desde o Presidente da República ao técnico de som, ao médico, advogado, jardineiro, seja lá o que for. E nós reunimos 10 casos de pessoas com deficiência, com profissões muito diferentes,
Reunimos esses casos a partir do nosso Conselho das Famílias e Conselho das Instituições, isso também foi muito interessante, e produzimos 10 vídeos de pessoas com profissões muito distintas, desde o jurista até ao responsável da logística, enfim, imensos. E, portanto, podem ver no nosso site, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Estamos agora a produzir também uma série de vídeos com empresas, que no fundo tem muito a ver com isto que estamos aqui a falar, que é como é que se faz recrutamento inclusivo, quais é que são os maiores desafios, como é que se ultrapassam estes desafios e o que é que isso significa para uma empresa. E acho que isso também é muito inspirador. Ok. Eu tenho uma questão, se me permitem, muito objetiva, dentro da imprevisibilidade que existe neste momento, e falando um pouco das organizações aqui presentes, para o ano 2021 tem alguma previsão de integrações ou de recrutamentos que possam fazer enquadradas neste modelo, no recrutamento inclusivo? Começando talvez pela Sandra. Sandra, existe alguma previsão ou está programado dentro da incerteza que existe, não é? Mas de alguma forma se existe essa intenção para o ano 2021. Acho que neste momento realmente é como refere, isto é tudo, vivemos momentos muito incertos, portanto, nós não sabemos bem como vai ser o futuro e aquilo que nos aguarda. O foco neste momento da empresa, de facto, é a sustentabilidade do negócio e a manutenção dos postos de trabalho e, no fundo, esta reorganização do trabalho. Claro que temos planos, que gostaríamos de manter o recrutamento e especificamente o recrutamento inclusivo, mas é como já todos aqui tivemos a oportunidade de referir, este momento de pandemia e esta crise económica e social e de saúde que a todos que já estamos a passar e que penso que para o ano vai ser mais acentuada, põe um travão nestes planos das empresas e, portanto, eu gostaria de dizer que sim, que temos aqui grandes planos e que pretendemos manter, mas de facto estamos um pouco... imprevisível. Exatamente, sim. Ana Crispim, em relação à Câmara Municipal de Cascais, está previsto alguma para 2021, alguma integração? Nós, de facto, em termos de cotas, ultrapassamos, não é? Portanto, quer a autarquia, quer a própria administração pública ultrapassa as cotas, mas estava previsto para este ano, isto de informação dos recursos humanos, a contratação de 5 pessoas através de uma medida que é a medida de emprego, contrato de emprego em mercado aberto, que eu acho que é uma medida muito boa porque há uma comparticipação do IFP na percentagem que a pessoa não produz, é uma medida que nós consideramos muito positiva. E em todas as contratações, portanto, em todos os concursos públicos, quando há um grande número de vagas, é obrigatório nós termos sempre uma vaga definida para a pessoa com deficiência. Pronto. A questão do atestado de incapacidade é uma questão importante, mas no caso do IFP não é propriamente um grande obstáculo, porque este tipo de medidas são medidas em que há uma parceria com uma instituição, portanto um GIP, não é? Que avalia a capacidade de produtividade daquela pessoa no trabalho e atesta então esse grau de funcionalidade, não é? O grau de funcionalidade. E esse atestado que é determinado por essa equipa é que tem de facto valor para aceder a este tipo de medidas. Ok? Portanto, podemos dar a volta por outras formas que não seja só pelo atestado de incapacidade. O IFP permite este tipo de avaliação, no nosso caso em Cascais é a SERSICA, não é? Que é a entidade que avalia. E pronto, a Câmara de facto, o que é que nós temos visto com o Covid? Nós antigamente conseguíamos, antes do pré-Covid, nós tínhamos alguma facilidade porque temos relação com as empresas de colocarem estágios em programas de experimentas, DNAs e afins,
os nossos munícipes, mesmo com bolsa financiada por nós, e neste momento é muito difícil porque as empresas, ou a maior parte está em teletrabalho, ou reduziram muito a sua atividade e, portanto, não têm de facto trabalho para estas pessoas, ou não têm também aquele tutor disponível, presencial, porque no princípio faz falta ter alguém que o acompanhe, não é? E isso é um grande obstáculo agora nesta fase, pronto, e que nós internamente, dentro da Câmara, temos conseguido, felizmente, continuar a ter as portas abertas e a integrá-los, e tem sido, de facto, o nosso balão aqui, é nós integrarmos dentro de nós, dentro dos nossos serviços. Muito bem. Paula, se me permite, então, em relação à questão que coloquei. Nós estamos a contratar neste momento. Aliás, nós estamos em plena campanha de Natal, em termos de contratação, à altura do ano em que reforçamos muitas equipas por causa do Natal, e é uma altura em que contratamos muitas pessoas com deficiência. Quer deixar aqui alguma mensagem de onde é que as pessoas podem efetuar as candidaturas? Presumo que no vosso site, ou existe algum canal específico onde o possam fazer, uma vez que temos pessoas que estão a assistir que podem estar interessadas, digamos assim. Relativamente aos surdos, e porque para todo o processo temos que ter sempre intérprete com disponibilidade, é através do Centro de Recursos da Casa Pia de Lisboa. Ok. E também, isto no âmbito da diversidade, também estamos a contratar muitos imigrantes, principalmente para horários em que temos mais dificuldade em encontrar pessoas interessadas, nomeadamente reposição noturna, ao nível dos supermercados, reposição noturna, também em parceria com uma associação de imigrantes. Portanto, esta é, digamos, uma altura do ano em que contratamos muitas pessoas e, apesar de ser, obviamente, são situações temporárias, são para a campanha de Natal e Ano Novo, mas não deixam de ser sempre uma porta de entrada, porque ganham visibilidade, é uma oportunidade para serem avaliados, e quando retomarmos a atividade normal, a partir de janeiro, vamos sempre, naturalmente, ter em conta quem já cá esteve e quem já cá esteve com avaliação positiva, tendo ou não deficiência. Muito bem, muito obrigado. Nada. Susana, para prepararmos aqui as últimas intervenções. Obrigado. Do consumo, sim. Sim, nós nunca paramos de contratar, continuamos a contratar. Seguramente no próximo ano temos mais de uma centena de contratações prevista, portanto é preciso perceber que os números aqui, no nosso caso, são muito diferentes. Temos parceria com toda a gente, enfim temos todas as instituições e em todo o tipo de deficiências, portanto também gostamos sempre de salvaguardar, porque de facto queremos também nessa alternativa, não só porque muitas vezes até encontramos deficiências e sobretudo temos vindo a ter ótimas oportunidades relacionadas com a chamada deficiência não visível, não é? Ou seja, atual e cognitiva, que é muito difícil e complexa, e portanto procuramos também, não só para além da deficiência física, também fazer o recrutamento e a inclusão e a formação de candidatos em todas as áreas da deficiência. Portanto, temos mais uma centena, mais uma centena de candidatos e estamos ainda a contratar. Também estamos a retomar os estágios que ficaram suspensos por causa da pandemia. Nós tivemos algumas pessoas que tiveram a suspensão do seu estágio e tiveram suspensão do seu estágio ou do seu processo de formação ou até de contratação porque eram pessoas de risco face ao Covid. Porque numa primeira fase a malha foi mais apertada porque nós estávamos perante um vírus que ninguém conhecia, que ninguém sabia, não é? E o pouco que se sabe hoje é um bocadinho mais para dizer que na realidade as pessoas com deficiência estão tão expostas a este risco, a este vírus, como qualquer um de nós. E portanto, ou seja, as doenças crónicas e portanto o tipo de patologias que nós temos são mesmo patologias que as pessoas têm. Portanto, o facto de ser uma pessoa com deficiência não é uma pessoa que
que seja uma pessoa de risco face ao Covid, como não é nenhuma pessoa de risco face à gripe ou face à pneumonia. E eu acho que esta é mesmo uma mensagem importante, porque muitas vezes estes preconceitos ficam instalados, não é? E nós não damos muito por eles, mas é importante perceber, as pessoas com deficiência são tão de risco como somos nós, que aliás, na realidade, temos que ser todos vistos, não pelas nossas deficiências que todos temos, mas pelas eficiências que temos e pelas competências que temos, acima de tudo. E eu acho que nesse aspecto é muito importante salvaguardar isto. De resto, vamos continuar a manter o mesmo ritmo de contratação, não motivados pela cota, mas motivados, de facto, pelo desígnio de construir uma sociedade mais justa, em que todas as pessoas possam desenvolver o seu talento, independentemente das suas condições e das suas características. Isso é, de facto, aquilo que nos move. Perfeito. Não sei se existe mais alguma questão que queiram colocar. O Vasco, as pessoas que estão a assistir não podem colocar questões? Sim, mas infelizmente nós não tivemos até agora nenhuma questão colocada. Estão mais numa lógica de assistir. Já lançámos novamente, eu e a Joana, aqui um reminder de que podem ser feitas questões, mas de facto não tivemos até o momento. Okay? Eu acho que também temos esclarecido quase tudo, não é? De alguma forma, foi muito esclarecedor. Eu se calhar acrescentava também aqui uma coisa, que muitas vezes nós procuramos fazer um recrutamento para ocuparmos um posto de trabalho, não é? Um posto, sei lá, uma tarefa administrativa, um administrativo. Mas muitas vezes podemos, num contexto empresarial, olhar para o trabalho por trás do trabalho. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, numa equipa de técnicos, não é? Há uma série de tarefas pequeninas que roubam tempo àquela equipa, não é? São tarefas mais burocráticas, administrativas, tem que fazer umas chamadas, tem que pôr uma coisa numa folha de Excel, etc. E que se retirássemos essa tarefa àquela pessoa, ela provavelmente iria aumentar a sua produtividade, iria estar mais focada, mais focada nos seus objetivos. E essas pequeninas tarefas todas juntas formam um posto de trabalho. Ou seja, mais do que às vezes pensarmos num posto normal, é o que é que uma pessoa com deficiência poderia fazer que retiraria tarefas à equipa, facilitaria de alguma maneira e criava essa dita vaga, não é? Porque às vezes olhamos para as empresas e pensamos, não temos vaga para ela, mas no fundo eu se calhar tenho tarefas que poderia perfeitamente dispensar e a minha colega do lado e a outra, e no fundo se monta tudo dá um posto de trabalho. Muito bem. Só me resta agradecer a todos a vossa participação e o tempo, que acho que foi muito proveitoso para clarificar aqui algumas questões. Certamente teremos a oportunidade de voltar a este tema em 2021 e espero com uma perspectiva diferente e com um contexto diferente. Resta-me também agradecer ao ICF, que tem sido aqui um parceiro excelente e uma verdadeira inspiração nesta questão do recrutamento inclusivo. Nós estamos a dar os primeiros passos, mas tentaremos contribuir o máximo possível, como a Susana Campos e todos disseram. Acho que tem que ser uma força comum e um movimento comum para que conseguimos chegar a bom porto. Muito obrigado, mantenham-se em segurança e certamente teremos oportunidades de falar no futuro próximo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigada a todos. Muito bem, obrigada.